Olá, pessoal! Hoje o nosso Café com Lattes é com o professor Renato Las Casas. Ele é físico e astrônomo da UFMG, com uma trajetória inspiradora dedicada ao ensino e à divulgação científica. Coordenador do grupo de astronomia do Observatório Frei Rosário, ele atua há mais de 30 anos promovendo o encantamento pela ciência e pela observação do céu. Em 2008, recebeu do governo de Minas Gerais o prêmio Professor Francisco de Assis Magalhães Gomes em reconhecimento ao seu trabalho em prol da popularização da ciência. Além disso, desde 2010, ele produz e apresenta o programa O Universo, na Rádio Inconfidência, levando astronomia e curiosidades do cosmos para o grande público. Professor, é uma honra recebê-lo aqui no Café com Lattes. Seja bem-vindo. Gabriela, a honra é toda minha. Muito obrigado por terem lembrado de mim e me convidado. É um prazer. Estou animada por essa conversa aqui. Professor, me conta uma coisa, qual que é seu signo? Escorpião. Escorpião? No chinês eu sou dragão. Ah, que legal. Professor, brincadeiras à parte, existe muita confusão assim entre astronomia e astrologia? Elas são primas, distantes ou nem isso? Já houve mais, né? Hoje em dia eu tenho notado que o pessoal está sabendo mais as diferenças. Mas elas começaram juntas, né? Começaram juntas. Conta um pouquinho da história pra gente. Até que uma certa hora o pessoal viu que naturalmente elas começaram a divergir. Uma certa hora o pessoal começou a fazer medidas, né? Quanto tempo vai demorar para aquela estrela que está ali ela voltar a aparecer naquele lugar? Aparecer com exatidão. Até então era assim, uma questão de época, né? Uhum. E com isso foi separando as coisas. Mas eu não acredito em astronomia, não. Em astrologia. Eu não acredito em astrologia. A astronomia também, às vezes, eu duvido. Às vezes dá para duvidar. Coisas que tem que duvidar mesmo, né? Tem. Ou seja... A ciência é questionamento, né, professor? É isso aí. A gente tem que acreditar, mas assim, com uma ressalvinha, pode ter alguma coisa aí que não confere, né? Entendi, é isso aí. Professor, conta pra gente um pouco do seu grupo de pesquisa, né? O que vocês fazem lá? Conta pra gente um pouquinho. Eu sou aposentado. Aposentei já tem alguns anos, mas continuo com o grupo. Gabriela, a minha história é o seguinte: eu entrei para a física com uma ideia completamente que não era real da física. Eu era um sonhador, sabe? Era um sonhador. E aí a ficha foi baixando, até que em um certo momento, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu notei como antes de quando eu comecei, quando eu fiz primeiro mestrado em física do estado de Só. Uhum. Aí veio aqui para Belo Horizonte um cara sensacional, o professor Ramon Julián Quiroga. Um cara assim incrível, maior cultura geral que eu já vi. Aí eu já tinha aquela vontade de fazer astronomia. O grupo de astronomia, lá no departamento de física, era um grupinho pequeno e que o pessoal todo malhava, todo inteiro malhava. Uhum. Era um daqueles grupos que não podia crescer. Até que veio o professor Ramon Julián Quiroga e eu e o professor Túlio falaram, não, vamos entrar nesse grupo, com o Quiroga agora a coisa vai caminhar e tal. Aí entrei para o grupo de astronomia, comecei a frequentar lá no Observatório da Serra da Piedade, que vivia fechado, tinha um cheiro de mofo, uma coisa tremenda. E até fui fazer o doutorado no Observatório Nacional. Aí, olha, uma noite que foi assim, eu acho que foi a gota d'água para eu começar, não mudar completamente de rumo, mas começar a caminhar nessa direção de ensino e divulgação. O Halley estava passando, o cometa Halley. E aí tinha uma mídia toda querendo entrevistar alguém lá, tal, e ninguém dava entrevista para eles. Aí eu fui vendo aquilo e falei, poxa, tá errado isso. Né? Por que esse distanciamento? Tal, se eles que podem, né, multiplicar o que nós estamos falando. E antes eu já tinha notado o seguinte, coisas que em outros países, por exemplo, Japão, Estados Unidos, o astrônomo amador já nadava de braçada, eu não sabia. Por exemplo, se chegar e me perguntasse assim, que estrela que era aquela? Se não fosse aí umas 10 estrelas que eu já conhecia, tal, eu não sabia. E outras coisas mais, né? Por exemplo, por que aquela estrela avermelhada? Coisas básicas, eu não sabia. Aí então eu pensei, não, vou trabalhar nisso, nesse sentido. Então, inicialmente pensando em fazer divulgação
para pessoas que pensassem, fossem fazer física e depois uma pós-graduação em astronomia. Mas aí eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Foi uma coisa também, foi indo passo a passo. Até que então eu tentei, durante uma certa época, trabalhar com pesquisa. Eu trabalhava principalmente com polarimetria, tanto teoricamente como na prática. Eu fiz um projeto fotoespectro polarímetro aqui para nós, algo assim, em termos de mundo era primeiro nível, tal. Mas aí eu tentei fazer as duas coisas e eu vi que eu não consegui. Aí pensei lá, fazer pesquisa, nós já tínhamos vários colegas que faziam. Eu não acreditava que podia fazer melhor do que eles. Agora, ninguém queria fazer isso, precisava o ensino e a divulgação. Então eu decidi focar na divulgação. Focar. Aí fui conversar, inclusive, com um cara poderoso do departamento e tal, né? Ele colocou para mim a coisa mais ou menos assim: não, se a sua aspiração é essa, você nunca vai ganhar dinheiro com isso, não. Você não vai passar de professor assistente. Tudo bem. Eu estava na universidade, não era para ganhar dinheiro, era para ser útil, né? No tanto também, quando eu decidi fazer, foi porque eu gostava. Inclusive, a minha primeira dúvida do fazer o vestibular é se eu fazia para medicina, eu pensava em pesquisa nessa área, ou para física. Eu optei física. Foi para física. Mas acabou, foi essa opção que nós fizemos. Eu e o professor Túlio Jorge dos Santos, já faleceu, infelizmente já faleceu. E aí, então, começou com a divulgação mesmo científica. E eu acho isso tão legal, professor, porque, assim, a gente é carente disso, principalmente nessa área. Somos, né? Ainda muita coisa já mudou, mas ainda somos. A gente é muito carente, a gente não tem informação, assim, para o público em geral. Às vezes só quem procura, e quem procura ainda tem dificuldade, né, para saber se é uma informação consistente, né, se é verídico, ou se é uma fake news, ou alguma falácia ali mesmo. Então, eu acho isso muito interessante, é um trabalho muito bonito. A gente conhecer mais, a gente ter esse acesso, né, ao universo que é gigante, tem tanta coisa pra gente saber, né, pra gente conhecer. E você fazendo divulgação, você não fica preso a uma determinada área. Sim. Às vezes nós temos colegas que passam a vida toda com o mesmo programa, muito dado aqui, muito dado lá. Tem gente que gosta disso, eu não seria nem, eu não seria feliz com isso. Mas fazendo divulgação, eu posso estudar o que eu quero, posso aprofundar ou não no que eu quero. Então foi legal. E conhecer um pouco de tudo também, né? Que é um pouco do nosso objetivo aqui, né, no Café com Lattes. É trazer professores de diversas áreas para falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Falar um pouquinho o que desenvolve. Acaba que a gente vai conhecendo coisas novas e para as pessoas também que estão fora, né, desse meio acadêmico, conhecerem o que passa dentro da academia, né? Muito importante. Ó. Nós vimos há pouco tempo, né, no inverno passado, aí, como que a universidade foi atacada. Sim. E poucas pessoas defendiam a universidade. Eu acho que muito por desconhecer, professor. Com certeza. Muito por desconhecer. Com toda certeza. Porque eu falo por mim. Eu assisti algumas palestras de alguns professores, né, que até vieram aqui, e vão vir ainda, que quando eu escutei eles falando do trabalho, do que eles desenvolvem, eu falei assim, gente, isso é muito legal. Acho que as pessoas precisam saber o que acontece dentro da universidade, sabe? Não é... Tem pessoas aqui trabalhando sério, né, para poder trazer coisas legais aí pra gente, pra população. Então, eu acho que esse trabalho de divulgação é essencial e eu acho que nunca é demais, né? Sempre ter trabalhos assim é muito importante. Agora o Brasil deu uma guinada, né? A UFMG, agora tá tendo, o aluno tem que ter, eu acho, 10%, não é isso? Na física é essa. Eu acho que é geral. De matérias ligadas à divulgação científica. Eu acho ótimo isso. Isso é legal. Não acho que é geral, não. Eu acho que deve ser específico de alguns programas, né? Eu não tô sabendo. Mas eu acho, sim, muito importante. Muito legal isso. Agora, professor, vamos falar um pouco sobre o que está mais atual, né? Que agora, né, no momento, então, tá um burburinho aí sobre o 3I Atlas. Você pode explicar pra gente o que é o 3I Atlas e falar um pouquinho sobre ele? Olha, o 3I Atlas, o que tem de mais importante para a gente falar sobre ele é o seguinte.
Ele é o terceiro objeto interestelar que nós detetamos aqui no nosso sistema planetário. Ou seja, é o terceiro objeto que está passando por aqui, vindo de fora do nosso sistema planetário e vai voltar, né, para fora do nosso sistema planetário. Primeiro foi o Muamua, depois foi um que eu esqueci. Borisov. Né? Isso. E agora o 3 Hiatas. É o terceiro objeto. O Muamua, ele era bem exótico, porque ele era basicamente rocha, e uma rocha alonga, parecia um chalutão. O que fez com que muitas pessoas, pela forma dele, falassem que ele era um objeto não natural, feito por alienígenas, uma nave alienígena. O Borisov foi menos badalado. Agora o 3 Hiatas é um cometa. O que é um cometa? No nosso sistema planetário, nós chamamos de cometa aquele corpo, aquela pedra que, dentre outras coisas, tem um dióxido de carbono na sua constituição. Na realidade, os cometas, ou os núcleos cometários, se a gente quiser chamar assim, eles têm gelo de dióxido de carbono e gelo de água. Olha, não sei se você sabe, mas o dióxido de carbono, a menos 53 graus centígrados, ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então, veja bem, um cometa também se caracteriza porque a órbita é muito elíptica. É uma circunferência muito achatada, né? O que faz com que ele, periodicamente, se aproxima do Sol e depois vai lá longe. Tal. Quando ele está lá longe, a temperatura cai muito. Tal. Quando ele vai se aproximando, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Quando pontos ali na superfície atingem essa temperatura, menos 53 graus centígrados, começa a haver esse processo de volatização, né? Ele começa a liberar o dióxido de carbono, que está na forma de gelo, começa a virar gás, começa a sair aqueles gases dele. E ali nele tinha incrustado nesse gelo pedras, pedrinhas, poeira. Esse material também vai se soltando, formando o que nós chamamos da cabeleira do cometa. Esse material vai se soltando, mas veja bem, se soltou, ele foi solto com a mesma velocidade daquela pedra, né? O núcleo metálico, então, vai criando um rastro. Não, vai acompanhando aquela pedra. Então, vai acompanhando aquela pedra. Talvez, você pense que tem um conceito errado do cometa, como você falou, vai deixando aquele rastro. Já vou nesse ponto. Não, vamos com calma. Mas então, essa aí era a nuvem do cometa. Tá? Se o cometa estivesse se movendo no meio material, estivesse se movendo aqui na nossa atmosfera, o que ia acontecer? Ia ter um rastro deixado por ele. Igual a Maria Fumaça lá no trio. Solta aquela fumaça vai sempre no sentido contrário para onde a Maria Fumaça está se movendo. Sim. Isso por quê? Porque a atmosfera empurra aquele material para trás. Mas lá não tem atmosfera. O que vai empurrar em parte esse material que vai sendo solto, esse material que nós chamamos de cabeleira, como a cabeleira do cometa, é o quê? São partículas ejetadas pelo Sol. É o vento solar. Então, quando a gente pensa em cometa, tem vários erros que a gente comete. O primeiro deles, eu já falei, não sei se o pessoal prestou atenção, o cometa não é uma bola de fogo como muita gente pensa que é. Muito pelo contrário. Essencialmente, o cometa é uma pedra de gelo sujo, né, de partículas as mais variadas. E o segundo erro que as pessoas normalmente cometem quando pensam em cometa é pensar isso, que a cauda do cometa está sendo no sentido oposto para onde o cometa está indo. Se o cometa está indo para cá, a cauda está para cá. Se o cometa está indo para lá, a cauda... Não. O que dá a direção da cauda é o vento solar, empurrando sempre no sentido contrário ao que o Sol se encontra. E já falando o terceiro erro que as pessoas cometem no pensam em cometa, é falar, vamos ver um cometa passar? Ir lá para fora e ver o cometa. Passou. Não é nada disso. Muito longe. O cometa com velocidades altíssimas está, mas está com uma distância tão grande de nós que a gente não nota. Você fica olhando ali, você não nota. Você vai notar que ele está se movimentando se você compara com uma estrelinha ali. Hoje ele está perto daquela estrelinha. Amanhã já não vai estar tão perto assim. Depois da manhã já vai estar perto de outra estrelinha. Perfeito? São os três erros que as pessoas cometem quando pensam em cometa. Mas vamos lá. Então são os cometas que nós conhecemos. Aqui no nosso sistema planetário, a origem deles é o chamado cinturão de Oort e a nuvem... o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. O fato é o seguinte, esses núcleos planetários eles foram formados junto aí com os planetas gigantes gasosos. E alguns foram além deles, em um plano. Tipo uma arruela, num disco.
Eles foram levando encontrões com esses gigantes gasosos. Alguns, então, devido a esses encontrões, caíram nos gigantes gasosos, acabou, né, o cometa e tal. Outros foram levados como tipo uma raquetada e foram julgados longe. Foram julgados lá em qualquer direção tal, esse longe é o que formou essa tal de nuvem de Oort. Aqueles que estavam longe, mais distantes do Sol do que os gigantes gasosos estavam, eles continuam no mesmo lugar que estavam até hoje, é o que formam a nuvem de Kuiper. Então, nosso sistema planetário cometa essas duas origens. Eles estão em regiões distantes, tanto a nuvem de Oort como o cinturão de Kuiper, temperaturas baixíssimas, tal. Quando eles vão se aproximando então, do Sol, por esse processo que eu falei, eles começam a vegetar material. Perfeito? Perfeito. Bem, o 3I Atlas, então ele tem esse material, ele tem o dióxido de carbono, ele está sofrendo, já começou a sofrer, já há tempo, continua sofrendo esse processo de volatização, ele está criando uma cabeleira, né, uma cauda, como um cometa. Então podemos chamar de cometa que, beleza. Ou seja, até então o cometa se referia só, nós usávamos a palavra cometa para se referir a objetos daqui do nosso sistema planetário. Mas esse se comporta como os cometas, a grosso modo, então beleza, podemos chamar de um cometa. Agora o negócio é o seguinte, olha, não sei se você já reparou, em astronomia a gente tem precisão para muita coisa. Até mesmo para a órbita do cometa, muita precisão. Mas o brilho que o cometa não vai ter, por exemplo, o brilho que o cometa vai ter, nós não tem precisão nenhuma. Você deve ter ouvido falar, né? Pode ser que ele seja visível a olho nu. Né? Por que isso? Porque nós nunca sabemos como é aquela constituição daquela pedra de gelo sujo. Então nós não sabemos se tem muito dióxido de carbono ali para ser volatilizado, nós não sabemos o tanto de material que ele vai soltar para formar a cabeleira e também a cauda. E a luz que a gente vê do cometa não é uma bola de fogo, né? Não é uma bola de fogo. É o que é? É a luz do próprio Sol, em parte refletida, em parte absorvida, depois reemitida, e em parte espalhada por esse material. Bem, eu estou querendo falar com isso para chegar lá no 3I Atlas. Mesmo nos cometas, nós já sabemos onde eles foram formados, qual que é o material com uma boa percentagem, qual a percentagem que tem disso, daqueles materiais todos, nós cometemos alguns erros no que diz respeito ao brilho dele e já alguns pequenos erros no que diz respeito à órbita dele. Por quê? Olha, veja bem, se você está, vamos supor, você está com um patinho, um gelo, não tem atrito nenhum, você pega um corpo qualquer, uma pedra e joga, o que vai acontecer? Você joga a pedra para lá, você vai se mover para a direita. Ou se você está andando e joga uma pedra para a esquerda, você vai sofrer um desvio para a direita. Então, a mesma coisa esse núcleo cometário. Se ele está aqui no movimental, ele ejeta o material para ali para a direita, vai ter como que uma força, vai ter uma força mesmo, agir sobre o núcleo cometário, fazendo com que ele sofra um desvio para a esquerda. Se ele ejeta o material para frente, ele vai diminuir um pouco a velocidade. Essa força, né, vai ser se encontrar. Se ele ejeta para trás, aumenta um pouco a velocidade. Ora, o que nós já vimos no 3I Atlas é o seguinte, ele não tem uma composição como dos nossos cometas aqui. E, a partir daí, eu acredito que pequenas mudanças nós estamos notando na órbita dele vêm devido a este fato, essa injeção de material, que nós ainda não temos condições, estamos longe de sabermos o que vai acontecer daqui a uma semana com ele, então não temos condições de prever mudanças na órbita que vão acontecer daqui a pouco. Mesmo porque, professor, é o terceiro, né? A gente falou que ele é o terceiro, né? O 3I. Então, assim, a gente conhece ainda muito pouco desses... Não, e mesmo assim, veja bem, mesmo se os três viessem da mesma região, seria muito pouco. Mas podem vir de regiões completamente diferentes. Né? O Oumuamua, por exemplo, era só uma pedra. Se tinha algum material volátil, era coisa mínima. Então. Esse aí, não, tem muito material volátil. Então, nós desconhecemos muito dele, e então o pessoal está pegando assim, mas houve essa mudança na órbita dele. Então. Sim, houve. Qual o problema? Não é por causa disso que ele é uma nave alienígena, é porque nós desconhecemos como está dando o processo de volatilização dele, como está sendo essa injeção de material. Olha, eu estou com a memória muito ruim, talvez você saiba para me falar. Alguém falou o seguinte,
quando você fala de uma grande... Por exemplo, seres alienígenas. Aquilo ali é uma nave alienígena. É uma conclusão fantástica, né? Então você precisa de argumentos muito fortes. Sim. E nós estamos longe de ter argumento forte para dizer que o 3I Atlas é uma nave alienígena. Foi um astrônomo de Jerusalém, se não me engano, que lançou essa ideia, e o pessoal comprou essa ideia, e eu estou muito chateado, porque eu vejo até sites, até então tidos como sérios, não que esteja falando que é uma nave alienígena, mas estão dando as notícias com a dúvida e tal, que você vê claramente não é para esclarecer a população. É para confundir mais e às vezes Não até causar... É para ter uma maior audiência, né, tal. E às vezes é um perigo isso, né, professor? Porque pode causar até pânico. A gente não sabe como as pessoas recebem isso, né? Então, é uma responsabilidade grande passar umas informações assim, né? Mas eu acho que tem muito disso, de sensacionalismo, né? De querer colocar, às vezes, até a chamada da matéria é 3I Atlas é uma nave alienígena. Só lá no finalzinho ele vai falar que se desconhece totalmente ele, né? Ele tem algumas características que antes não se conhecia, mas assim, vai para o sensacionalismo, vai para a chamada principal tentando ganhar ouvintes, ganhar público, né? Mas é isso, né? Eu acho que quem procura também essas informações tem que ter um pouquinho de maturidade ali ao ler e fazer as pesquisas, né? Quem está iniciando não tem. Não tem. E como tem muita gente que desconhece ciência, né? Muita gente mesmo, olha, falam-se muito aqui dentro da universidade mesmo que o brasileiro não se interessa por ciência. O povão não se interessa por ciência. Mas é mentira, se interessa assim, não sabe, mas se interessa. Isso aí, é o que a gente começou falando. O que a gente precisa é levar a ciência para fora da universidade, para que as pessoas conheçam, para que saibam o que está acontecendo, o que é feito, o que não é feito. E, gente, a população não tem direito, né? Isso aqui é um investimento do povo. Não, olha aqui, qual que é a função da universidade? Você já deve ter pensado sobre isso, né? Tem muita gente que pensa que a função da universidade é formar uma elite, que é uma elite, para cursos profissionais. Isso é uma função dela. Mas não é só isso, não. Em linhas gerais, como eu vejo a universidade, é o seguinte: é uma instituição que vai produzir conhecimento, vai assimilar conhecimento produzido e passar para o país, para a população, da forma mais abrangente possível. Então, se nós estamos notando que no mundo de hoje é importantíssimo as pessoas, a população como um todo, ter uma base de conhecimento científico, é importantíssimo isso, passa a ser uma função importantíssima da universidade passar esse conhecimento para esse público da forma mais abrangente possível. Concordo plenamente, professor. Agora, voltando aí no 3I Atlas, o senhor acredita que, né, voltando, né, esse é o terceiro, o senhor acredita que antes a gente não tinha condições de visualizar outros objetos interestelares que já passaram, ou realmente agora que deu esse boom aí, né, que vieram 3 em pouquíssimo tempo, né, eu não recordo a data do primeiro, mas assim, em pouco tempo a gente tem o terceiro. Você acha que antes a gente não identificou nada porque a gente não tinha equipamento para isso? Pode ser. Tecnologia? Pode ser, ou pode ser porque 3, quantos anos? 10 anos, mais ou menos? Eu acho que menos de 10, né? Não é uma coisa assim, então não é de furar qualquer estatística, não. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Agora, também notando o seguinte, o sistema solar é uma coisinha mínima se a gente pensa na galáxia e tal, mas olhando aqui do nosso ponto de vista é muito grande. Então, pode ser que seja muito comum o objeto interestelar passar em distâncias tão grandes que só com um telescópio muito parrudo você vai conseguir. Então, o que eu acho que talvez seja o mais provável é isso, sabe? Que a gente realmente não teve... Nesses 10 anos, 8 anos, não sei, já tenham passado vários outros dentro da nuvem de Oort, que é uma das regiões que a gente costuma limitar o nosso sistema planetário, e que, por estar muito distante, não foram detectados. É legal. Isso é bom a gente também pensar sobre isso, porque evita muito suposições, né? De que a gente ainda não tem certeza, né?
Sobre o 13 Atlas. Eu vi, não sei se o senhor viu, que a NASA ela acionou um protocolo de... como chama? Protocolo de defesa planetária. O senhor chegou a ver sobre isso? Eu vi só a chamada, eu não vi detalhes. Eu acho que eles não, mas eles não divulgaram muitos detalhes, não. Saiu bem só assim, só fazendo um alarme, né, mesmo, que ela ativou esse protocolo. Mas pode ser por diversos motivos, né? Não se ativa só porque existe algum risco, nada. Talvez até por desconhecer totalmente, né? Eles ativam esse protocolo para poder estudar um pouco melhor. Pelo que eu sei, esse protocolo de defesa planetária, ele diz principalmente, não é alienígena, não. Talvez alienígena tenha uma pausinha lá, tal. A queda de algum objeto aqui no nosso planeta que possa destruir, possa causar uma destruição grande. Talvez até por onde mesmo ele está passando, né? Porque acho que ele está passando por trás do Sol agora, então a gente não consegue nem ver ele, né? Então, talvez até por isso, né? Por ele estar passando por trás e depois que ele sair dessa rota, faz a volta, é isso mesmo, né? Que ele sair dessa volta que ele está dando, aí sim vai conseguir ver, né? Como que foi essa passagem por ele. Talvez seja simplesmente só por isso, né? Se ele quebrou em várias partes, se ele se desfez completamente, né? Tem várias possibilidades, uma vez que nós conhecemos muito pouco sobre isso. Por exemplo, quando isso acontece, um astro, um cometa passa pelo seu periélio e nós estamos na Terra, está no outro lado do Sol, sempre vem essa dúvida. Será que vai existir? Nós desconhecemos, né, sendo um objeto que conhece muito pouco, a dúvida é maior ainda. Pois então talvez seja só realmente por isso mesmo. E ele está passando. Fiquei sabendo, né, numa conversa rápida que a gente teve antes, que o periélio é um ponto fixo, né? É um ponto. É aquele ponto da órbita do astro mais próximo do Sol. Muito legal. É um assunto que encanta, não é, professor? Você tem muitas discussões, muitas conversas, assim, porque eu acho que a gente tem tantas perguntas sobre o universo, tantos questionamentos. Então eu acho que leva horas de conversa. Se deixar, a gente passa... a astronomia mais poética das ciências. Concordo. Começa por aí, né? Começa por aí. E olha, olhar para o céu, não tem como você não ter a sua alma te dando uma cutucadinha. Você olha para o céu, vê uma coisa interna ali que te dá uma cutucadinha, te faz algumas perguntas, sabe? Isso é uma coisa assim diferente da astronomia para outras áreas da ciência. Eu escutei um programa do senhor que o senhor fala que é o primeiro contato que a gente tem com a ciência, não é isso? A grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas. E a humanidade começou ciência por aí, né? Com a astrologia, que de certa forma era ciência. Sim. Né? Mudou um pouquinho o olhar para a astrologia hoje, né? Mas era uma ciência que cabia a religiosidade, né? Uma ciência que não tinha você tem que checar, né? Isso que nos trouxe foi o Galileu. Grande Galileu. Professor, vamos para um bate-bola? Vamos lá. Me conta uma inspiração. Fala sobre uma inspiração que o senhor tem. Uma inspiração? Pois é. Kardashev. É um astrofísico russo que ele propôs uma forma de a gente ver a evolução de uma civilização qualquer, inclusive a nossa, a partir do consumo de energia. Então ele dividiu as civilizações possíveis aí em 3 níveis. Uma que controlava totalmente e usava totalmente a energia do planeta, primeiro nível. Segundo, que via e controlava, né, e capturava a energia da sua estrela central. E o terceiro, a energia da galáxia. Mas hoje o pessoal aí já passou para 8 níveis Kardashev, as divisões de Kardashev. Começa com o nível 0, onde nós estamos, que a gente controla em parte a energia do planeta, mas não toda. Depois passa pelas 3 que já haviam, e depois passa por multiversos,
Isso também rende uma conversa, hein, professor? É uma outra história. Isso então, rende isso uma conversa muito, boa. Isso me inspira muito. Olha, já falei que eu estou muito esquecido, né? Então vocês me desculpem. Mas aqui, quem que foi, gente? O nome está faltando aqui. Não vou tentar lembrar o nome, tá? Não tem problema. Mas ele trabalhava em Los Alamos. Um dia, lá na hora do almoço, ele com 2 colegas lá, tal, o Teller era um, tal. Eles estavam lendo, um deles estava vendo um jornal lá, The Yorker. E aí tinha uma charge lá com os ETs lá, tal. Aí ele fez essa pergunta: onde está todo mundo? Quando parece boba, mas veja só, se a gente for pensar bem, tem uma probabilidade grande de nós não estarmos sozinhos no universo. É muito grande, né? A gente tem que Se a gente for pensar no tempo que o universo já tem uma probabilidade grande de alguma civilização já está aí muito na nossa frente, então ser capaz de nos fazer visitas aqui. Mas cadê? Onde está todo mundo? Eu acho que eles estão aqui, ó. Estão por aqui. Você acha que estão por aqui? Estão por aqui. É aquela hipótese do zoológico. Agora, não é que eles estejam por aqui escondidos ali debaixo da mesa, não. Estão por aqui nos observando em outras dimensões. Dimensões diferentes. Existe uma teoria na física, a teoria das cordas. Não sei se você conhece. Sim. A teoria das cordas é muito assim, esquisita, mesmo esquisita, porque ao contrário do que nós sempre fizemos, sempre pensamos, eles veem as partículas fundamentais não como bolinhas ou pontinhos no espaço, mas como cordas de dimensões subatômicas que vibram. E é justamente o vibrar dessa corda, dessa cordinha, que nós vamos interpretar como sendo a massa tal, a carga elétrica tal, o spin é tal, e por aí vai. É o vibrar que determina as características físicas. Mas para essa teoria ter sentido, você tem que considerar que existem muito mais do que essas 3 dimensões espaciais, mais a dimensão tempo. Existem hoje 2 viés da teoria das cordas. Um, que seriam 10 as dimensões, 9 espaciais e uma temporal, e outros seriam 11, 10 espaciais e uma temporal. Mas eu acredito o seguinte: nós um dia, se nós não nos auto-eliminarmos, nós corremos esse risco, esse desrespeito que estamos tendo com a natureza, é muito sério, é muito sério. Esse arsenal de bombas nós temos também, é muito sério. Muito. Se nós não nos autodestruirmos, que é o principal perigo que tem de nós não irmos longe aí na nossa história, um dia nós vamos chegar ao ponto de dominar essas dimensões que estão previstas na teoria das cordas. E dominar essas dimensões seria o quê? Seria, dentre outras coisas, você poder viajar por essas dimensões. Então eu acredito que possam ter seres de outros planetas aqui nos observando e tal, mas estão em outras dimensões que nós não os vemos. Né? E eles não têm o mínimo interesse, nem podem, né, chegar para eles: opa, como é que você está aí? Por que eles fariam isso? Né? Você vê que nós mesmos, tem várias tribos aí, indígenas, isoladas, nós mesmos queremos saber sobre eles, queremos. Mas não é legal a gente deixar que eles saibam, mas não observam. Então, mais ou menos, muito ruim essa comparação, tá? Mas mais ou menos por esse lado, eu acho que isso é possível que aconteça. Eu acho que seria muito legal presenciar. Há anos já eu sonho de que vida no universo seja uma coisa assim, vulgar e tal, né? Quem sabe um dia nós vamos fazer parte de uma grande civilização, uma esplendorosa civilização galáctica. Para isso a gente tem que amadurecer muito, né? Porque essa briga de ego e de poder... Nós temos que ser seres inteligentes. Você acha que nós somos seres inteligentes? Acho que não, sinceramente. O que é ser inteligente? O que é ser inteligente? Nós não temos uma definição do que é ser inteligente, não é? Eu tenho uma definição. Conta pra gente. Inteligente é aquela civilização que se preservou ao ponto de não ficar refém de acontecimentos como a queda de um cometa ou de um asteroide que vai nos dizimar, ou até mesmo que não vai se autodestruir, se dizimar com uma guerra, ou destruindo o ecossistema. Inteligente seria isso. Sim. E quando nós não passarmos por isso, nós não somos seres inteligentes. Não? Ou pelo menos um ET que estiver por aí não vai nos considerar inteligentes.
Poxa, nós estamos aí destruindo o nosso planeta. Que loucura que é essa? E sabendo que nós podemos, com isso, se não, quase certamente nós vamos passar por períodos críticos aí no futuro, viu? Sim. Mas períodos muito críticos. Sim, eu tenho uma pena dos meus netos. Quando eles tiverem a minha idade, nossa, eles vão ver essa época de hoje como um sonho e tal. Vamos passar por período. Podemos até nos autodestruir. Eu também acho que a gente está caminhando bem para isso. Porque nessas guerras, essa luta de poder aí, ego é terrível. Então o que eles vão fazer? O que eles vão se meter com pessoas assim? Né? Ia ser só um risco, né? Se a gente tivesse alguma interferência aqui, aí que as pessoas iam ficar loucas mesmo. Agora você falou sobre o tempo. Vou pausar um pouco o bate-bola aqui. Você falou sobre o tempo. E tem muito também essa teoria, né? De que o tempo não existe. Não, o tempo existe. O tempo é relativo. O tempo é relativo. O tempo é relativo. Como o espaço também é relativo. Uhum. Olha, relativo como? Olha aqui. Mede com muita precisão o tempo que gastou essa queda dessa colher aqui. Alguém que estiver passando num carro a altíssima velocidade pode medir o mesmo fenômeno num tempo diferente. Então o tempo é relativo. Einstein nos mostrou isso. Como o espaço também é relativo. Uhum. Essa colher aqui, ela tem quantos? 15 centímetros? E se ela tiver com uma velocidade alta no sentido? Não vai ser 15 centímetros, vai ser menos do que isso. Uhum. Né? Daí que vem o nome da relatividade de Einstein. O tempo é relativo. Olha, não sei se é isso que você está querendo chegar, mas essa história de viagem no tempo já é antiga. E a teoria de Einstein nos mostrando a relatividade do tempo reacendeu essa possibilidade de viagem no tempo. Na realidade, eu acho que essas dimensões extras podem ser a chave para nós viajarmos no tempo e no espaço. Uhum. É muito legal também. Você conhece o chamado buraco de minhoca? Sim, já ouvi falar. Você sabe o que é um buraco de minhoca? Não vou me ousar a explicar. Olha aqui. Você tem uma caneta aí? Não, tem uma caneta aqui? Não sei se vai dar para filmar aqui também. A gente tira uma... Acho que eu não tenho caneta. Não, então eu posso tirar um palito daqui? Pode sim. Vamos fazer o seguinte, olha aí. Vamos supor que isso aqui é um serzinho que está aqui, ó. Certo? Uhum. E o outro serzinho está aqui. Tá dando para pegar isso aqui? Olha, vamos pegar uma... Daqui estou marcando dois locais. Cada palito marcando 2 locais, tá? Vamos supor uma formiguinha. Formiguinha não voa, né? Formiguinha nós podemos supor que ela é um ser bidimensional. Ele vai viver sempre num espaço bidimensional. Essa folha aqui é um espaço bidimensional. Então não importa como a folha estiver, essa formiguinha para ir de um palito até do outro, vai ter que andar o quê? Um palmo mais ou menos, certo? Agora um mosquitinho já é um ser que vive no espaço tridimensional. Para ir de um palito até no outro, ele tem que andar quanto? Pode ser que seja um palmo, mas dependendo de como que essa dimensão estiver dobrada, olha aqui. Ele pode só dar um pulo ali. Uhum. Percebe? Sim. Então isso seria o chamado buraco de minhoca. Você está num espaço maior, onde 2 pontos eles estariam bem distantes num espaço inferior, mas estariam próximos um ao outro nesse espaço maior. Então, quando a gente pensa nessas 10 dimensões extras, que a teoria das cordas nos supõe, ora, viagens intergalácticas, por exemplo, podem ser uma coisa assim fácil de se fazer. A nós, pobres coitados, iniciantes na nossa jornada aí pelo universo, estamos longe. A gente tem que aprender muito ainda, né? Estamos longe disso. A gente tem que aprender muito ainda. Eu acho fantástico. Eu passaria realmente a tarde inteira aqui falando sobre isso. Mas vamos lá, professor. Um aprendizado que o senhor teve aí. Olha, uma coisa que eu sempre estou lembrando, já tem o quê? Tem uns 20 anos, sei lá. Nós recebemos lá no observatório um grupo de educadores indígenas. Estavam fazendo um curso aqui na FAI, aí foram lá uma noite no observatório, né? Para conhecer, eu dar uma palestra para eles e tal. Teve um cacique lá que eu tive 2 aprendizados. Um
Eles levaram um lanche tal, depois tivemos um intervalo, tal, aí comeram o lanche tal. O cacique bateu na barriga. A paz está nas tripas. É só a gente. E hoje a gente sabe que tem isso mesmo. O destino da gente é importante toda a vida para o nosso humor, dentre outras coisas. Né? O aprendizado maior foi o seguinte: pensei, o que eu vou falar para eles? Eu vou falar do céu que a gente vê. Eu falar das constelações, né? Eu falei da constelação do Escorpião, que estava lá bonita no céu tal. Ele, essa constelação é para a gente a constelação da Jararaca. Ele foi me explicar por que a constelação da Jararaca. Ora, o Escorpião, o que é? As estrelas mais brilhantes dessa constelação formam como que um gancho no céu. É um ponto de interrogação. Que você pode bem aproximar como sendo a cauda ali do Escorpião, né? Uhum. E pode considerar que é uma cobra também. Sim. Mas vai muito além disso. Ele é, se não me engano, do alto do Rio Negro. Mas naquela região da Amazônia, quando, na época do ano, em que o escorpião, o nosso escorpião, ou a jararaca deles, se põe logo depois do pôr do sol, é a época de muita chuva. Muita chuva tem muitas regiões alagadas. As cobras, para fugir das regiões alagadas, vão para as regiões mais altas, onde os indígenas estão. Então começa a ter mais encontrões com as cobras. Então aquela jararaca, que eles veem que ela, do céu, ela entra na terra, você está vendo lá, né, se põe, né, entra na terra, aí espalha ali, e eles não têm os acidentes com as cobras. Achei sensacional. Sensacional. Não conheço outra cultura que tenha como se uma constelação com base nisso. Uhum. Algo prático. Sim, prático. Né? Muito legal. A constelação ficou muito na história, Uhum. aí não, tem algo prático. Sim. Foi um aprendizado que eu tive muito legal. Muito legal mesmo. Um mito na ciência favorito? Professora Beatriz Alvarenga Álvares. Já ouviu falar nela? Não, conta pra gente. Olha, eu tive 3 mitos na minha vida, 3 ídolos. Então, talvez eu tenha confundido mito com ídolo, Uhum, tá? tudo bem. Eu gostava muito de futebol. Aí, meu ídolo foi o Tostão. Já ouviu falar no Tostão? Já. Pois é. Gostava muito de música. Aí eu tinha um ídolo que era o Jimi Hendrix. E gostava muito de ciência, de física especial. Aí meu mito era a autora do livro que eu estudava, ela com Antônio Márcio, a professora Beatriz Alvarenga Alves, que foi nossa colega aqui. Já dava aula aqui no UFMG. Uhum. Eu tive a grande honra desse meu mito ter sido uma grande amiga que eu tive. Ela trabalhou com a gente no observatório durante muito tempo, depois e tal. Então, Beatriz Alvarenga Alves. Ah, que legal. Café com ou sem açúcar? Tanto faz. Tanto faz. Um sonho, professor? Eu acho legal isso. Eu tinha um sonho desde criança de ir para o espaço, ir na Lua, ir para o espaço. Talvez eu comecei a ser astrônomo. Eu tenho umas lembranças de muito pequenininho, e essa lembrança eu tenho. Eu pela primeira vez vi a Lua. Era uma lua cheia, linda. Foi acima do telhado da nossa casa. Eu estava no colo da minha mãe, para você ver como eu era pequeno, né? Eu lembro que eu queria ir lá, tal. Minha mãe, não tem uma estrada lá, seu pai, eu vou pedir para seu pai para te levar. E aí depois, eu acho que fiquei durante anos procurando ver aquela estrada, não tinha sentido a estrada, tal, mas a lua move, aí cadê a estrada? Eu tinha um sonho de ir para a Lua, ir para o espaço. Aí depois me bateu a ficha que só aqueles sortudos que nasciam ou lá na União Soviética ou lá nos Estados Unidos que poderiam ter a chance de ir para o espaço. Mas caiu a ficha, eu não queria ir para o espaço. Ô Gabriel, agora mais recentemente, esse sonho voltou. Hoje, ir para o espaço, fazer turismo espacial, é coisa caríssima, né? Caríssima. Mas eu acho que até daqui 20 anos, espero viver mais 20 anos, talvez viva mais 20 anos, mas até daqui uns 20 anos, é bem provável que ir para o espaço seja aí algo equivalente a um carro pequeno. Coisa sim. Então, quem sabe, hein? Até mesmo porque a tecnologia está evoluindo assim, né? Absolutamente rápido. Isso. Então... E para essas firmas que estão investindo, feito a SpaceX e outras aí, tal, Virgin Galactic e tal, para elas ganharem dinheiro mesmo, elas têm que vender muita coisa. Né? Então, para vender muita coisa, tem que baratear o preço e tal. Então... Talvez seja possível, talvez eu realize o sonho. Quem sabe, né? Um momento marcante. Um momento marcante na minha vida ou na minha profissão? O senhor pode escolher, ou pessoal ou profissionalmente.
Nossa, daí é muito difícil, porque teve tanto momento assim, né? Teve muito momento marcante. Eu estou com dificuldade para falar. Mas grande parte da minha vida, eu trabalhei com o professor Túlio Jorge dos Santos. Até hoje, ele morreu tem 2 anos, mas até hoje, quando tem uma notícia assim, tá o primeiro impulso que eu tenho, o que o Túlio pensa disso? E o Túlio não está lá. Então isso marcou, sabe, o antes e o depois. Antes eu sempre discutia com o Túlio, era tudo que a gente fazia, a gente discutia um com o outro, os projetos todos que nós fizemos eram sempre juntos e tal. E ele não está mais aqui para a gente discutir. Eu falo que marcou, né? Mas conheceu durante tanto tempo, você ainda pode pensar o que ele diria, né? Até que não, viu? Porque o Túlio era um cara surpreendente. Era? Assim, e sempre ele tinha, não, quase sempre, não era sempre não. Ele fazia uma análise muito boa das coisas, sabe? Que legal. Mas é bom, né? Tiveram bons momentos e boas conversas. Uma descoberta que queria ter feito. Uma descoberta que eu queria ter feito? A mais básica de todas, né? Que o planeta é redondo. E tem gente que ainda não acredita. O que o senhor acha que a ciência pode aprender com as pessoas, né? A população em geral? Não, existem várias partes da ciência que estudam a pessoa. Né? Mas o que ela pode aprender com a pessoa? O que você acha que falta um pouco na ciência do ser humano mesmo? Olha, não sei se eu vou responder diretamente com você, mas, olha, astronomia tem muita coisa em tempo a aprender, não tem? Esse universo imenso, Sim. Tem muita coisa para a gente aprender. Né? Você já pensou que tem uma coisa que eu poderia estar segurando aqui nas minhas mãos, que a gente desconhece tanto quanto todo o universo? É o nosso cérebro. Então, eu acho que nós temos muito que aprender com o nosso cérebro. Quem sabe até, aí eu já entro um pouco no misticismo, né? Essa questão de dimensões. Também tem alguma coisa no nosso cérebro que nos liga a outras dimensões. Deixa eu dizer. Pode ir. Posso? Pode. Eu devia ter desligado, né? Nem sei quem desligou. Já desligou na hora que eu peguei, mas deixa eu tirar o som dele aqui. Fica tranquilo. Pronto, não vai nos incomodar mais. Professor, a gente sempre faz uma pergunta inspiração. O que o senhor deixaria, qual mensagem que o senhor deixaria para os novos cientistas, para esses jovens aí que também são apaixonados pela astronomia, que talvez pensam em trilhar um caminho aí para a astronomia, ou a esses alunos, né? Aqui, a gente tem tantos alunos aqui que às vezes já pensam em, já namoram a astronomia e querem trilhar esse caminho. Qual que é a mensagem? Olha, a primeira coisa que eu acho que as pessoas falam um pouco é o seguinte: nós queremos que muita gente venha para a ciência, né? Queremos, claro que queremos. Claro. Nós queremos que as pessoas venham e sejam felizes. Sim. Então a primeira coisa é o seguinte: a grande maioria dos cientistas, a esmagadora maioria dos cientistas, não está vivenciando aquelas coisas fabulosas que ele gostaria, que ele pensa que vai vivenciar pegando essa profissão. Né? Mesma coisa como jogador de futebol. A esmagadora maioria dos jogadores de futebol não tem esse brilho todo que a gente vê aí. Né? Sim. Então, a primeira coisa é lembrar isso. Um grande número de nós, cientistas, fazem tarefas, assim, trabalhos, são importantes, mas eles ganham importância se unindo a outros trabalhos, tal, ou no tempo mesmo, no mesmo instante, um faz aqui, outro faz acolá e se soma. Então, eu acho importante a gente colocar essa mensagem, sabe? Você pode gostar, por exemplo, de trabalhar com o computador, tal, ficar mudando parâmetros ali, e com isso aí você fazer verificação se determinada partícula vai ter maior quantidade, menor quantidade na natureza. Tal. Você pode gostar, então você vai ser feliz com isso.
Mas se você está pensando que você vai entrar para a ciência e tal, para ser um grande cientista, ser um Albert descobrir uma coisa e tal, cura para uma doença. não, pode ser que você fique, como estou falando, trabalhando com coisas, né, menores para fazer número perante aos vários cientistas que estão somando esforços. Né? E a ciência, ela é colaborativa, né? Ninguém faz ciência sozinho. Isso aí. Então, acho que isso também, né? A gente só faz em conjunto. Professor, deixa um convite para o seu programa. Conta pra gente que horas que é, tudo certinho. Então, o programa O Universo, ele vai ao ar nos domingos, às 8 horas da manhã, na Rádio Confidência, AM ou FM. AM 880, FM 100,9. E domingo às 8 horas da manhã. E já tem um mês, mais ou menos um mês, que ele também está indo ao ar no domingo às 9 horas da noite pela Rádio FMG Educativa. Ai, que legal. E tem outras rádios que nos reprisam o programa. Tem a Rádio Namoral, no Sergipe, por exemplo, tem outras rádios. Né? E vai para o YouTube também ou não? Não tem ido não. Nós estamos pensando em ir. Ah, é bom, né? Vamos aprender com vocês. Conta com a gente. Beleza. Conta com a gente. Então é isso, gente. Professor, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Vamos marcar outras conversas, porque acho que tem muita coisa legal para a gente conversar e que as pessoas gostam, né, de temas assim. Então vamos marcar outras conversas. Seja sempre muito bem-vindo, tá? O que precisar, nós estamos aí. E é isso. Pessoal, esse foi o nosso Café com Lattes, um café com gostinho de inspiração. Até a próxima. Agora eu levo isso aqui pra mim? Pode! Gostou desse conteúdo? Se inscreva no nosso canal, clique no sininho, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Não esqueça de deixar seu comentário também. Diga o que você mais gostou e o que você quer saber.